Goldenberg para dar início ao evento e ao encontro. E vamos recebê-lo com um aplauso de boas-vindas. Boa noite para vocês. As palmas são uma antecipação, espero merecê-las. É a terceira vez que eu faço isso aqui, então vai ter que ser diferente, porque me canso de me ouvir a mim próprio. A única coisa que vou manter vai ser uma apresentação curta e uma troca de ideias com vocês. Queria fundamentar isso rapidamente, isso já fiz. Queria fundamentar isso rapidamente. Falar mais alto para não dar interferência, é isso? Certo, ok. Sim? Tá bom? Bom, vou dizer a mesma coisa que disse em Campinas, só para começar, depois mudo. O Felipe Pondé, que é o curador desse módulo aqui, me convida e foi ele que pensou o tema. Ele deu os títulos tanto do módulo quanto das apresentações de todo mundo, incluindo-se essa minha. Ele escreveu os textos de chamada, incluindo-se o meu hoje. Ou seja, isso tudo não é meu. E a minha questão é, bom, como que eu faço para me apropriar de um tema, de um título, de uma chamada que não fui eu que pensei, partindo da base de que eu não posso dizer isso não me concerne. Ao contrário, me concerne tanto mais por ser do outro do que se eu próprio tivesse feito. Porque se eu próprio tivesse feito, acreditaria saber o que estou pensando e de que falo. Uma vez que eu aceito me alienar, digamos assim, no texto de outro, sou obrigado a pensá-lo. E o processo de pensá-lo é uma coisa que eu nunca poderia fazer sozinho. Preciso fazer isso com vocês. Ou seja, a ideia de que vocês são a minha assistência, literalmente não é uma figura de cortesia. Literalmente, eu não conseguiria me apropriar desse texto e desse tema sem vocês. O que verdadeiramente eu penso sobre isso tudo, eu só vou saber depois de uma discussão, de trocar ideias com vocês. A partir do que vocês me perguntarem, eu vou saber o que pensava e não sabia. Talvez seja estranha a ideia de que meu próprio pensamento me vem de fora ou me vem dos outros, mas esse mecanismo é a essência do que eu vou tentar discutir com vocês. Antes, eu tenho apenas uma antecipação, uma intuição do que eu quero dizer. Mas dependendo de como eu for ouvido, aí eu vou saber o que pensava verdadeiramente e não sabia. Bom, esse mecanismo pelo qual eu me aproprio de meu próprio pensamento indiretamente, através do outro, através daquele que me escuta, é isso que Freud chamava de inconsciente. Bom, então, esse seria um pouco o programa da noite. Da outra vez eu tinha trabalhado em cima do autoconhecimento, autoajuda, esse tipo de coisas. Mas hoje pensei que podia pegar esse título, Utopia na Personalidade,
E desmontar um pouco junto com vocês o título, que me parece interessante, acho que a partir daí podemos conversar. Eu diria que utopia na personalidade me obriga a aceitar o conceito de personalidade como uma coisa já dada e de fato eu começaria invertendo isso aí, dizendo que me parece que a ideia, a noção de personalidade é uma utopia. Ou seja, em vez de falar da utopia da personalidade, eu falaria da personalidade como utopia. Bom, mas por que digo isso? Porque a ideia de personalidade pressupõe que eu sou uno. Seria uma totalidade, uma unidade, e é justamente isso o que estou tentando demonstrar que é falso. Quando digo que eu só saberia do meu próprio pensamento através do outro, evidentemente já sou dois. Sou aquele que fala e que diz mais, ou que diz menos, ou que diz diferente do que esperava, do que desejava dizer. E o que de fato eu terei dito, eu só vou saber através do outro. Portanto, aí tem uma divisão que eu, em momento algum, poderia dizer, bom, ali eu sou uno. A ideia de personalidade justamente é herdeira de uma concepção de unicidade, que não é o caso. Então, creio que podemos discutir um pouco sobre essa ideia e a minha proposta de pensar a personalidade como uma utopia, para ver no que dá. E a segunda parte do título é Crise e Superação da Neurose da Felicidade Perfeita. Bom, felicidade, acho que não deve ter música que não use a palavra felicidade. Eu tenho começado a pensar estou agora coordenando um seminário em Brasília de leitura de textos e a minha proposta é justamente pensar que para os gregos a felicidade era uma categoria política. Ou seja, na condução e no programa da polis, da cidade, a felicidade era um pouco a categoria central de governar. Portanto, estava incluída como uma categoria política. Isso se perdeu um pouco no século XIX, em que a felicidade ou infelicidade passou a ser uma coisa privada. Depois do cristianismo, na verdade, a satisfação, o gozo, a felicidade se transformaram em foro íntimo. E agora, me parece que nos últimos 30 anos, mais ou menos, no que se chamaria de pós-modernidade, acho que a felicidade volta a ser uma categoria política, só que de um modo muitíssimo diferente do que o era para os gregos, precisamente porque o cristianismo está no meio. Então, a concepção da felicidade como um fator político moderno, diferente do que era para os gregos, talvez também seja um tema que possamos discutir um pouquinho daqui a pouco. Bom, retomando então a questão da personalidade como uma miragem ou como uma ilusão, e a personalidade seria, no fundo, um nome técnico do que chamamos eu. Eu diria que vocês podem ter, isso aqui é um parêntese, vocês podem ter uma ideia precisa do que estou tentando dizer se vocês prestarem atenção a um cacuete que muitas pessoas têm, que falar a cada 5 palavras entende ou entendeu. Está me entendendo?
vocês podem ter certeza que uma pessoa que precisa falar cada 3 palavras, entende, entendeu, está me entendendo, é porque acha que o único que entende alguma coisa é ele próprio e vocês não entendem nada. Ou seja, uma pessoa que é obrigada a dizer isso, crê que ela mesma é autotransparente, é transparente a si própria, ela seria uma personalidade. Ela coincide com o que pode saber dela própria, ela coincide com seu eu. Por isso joga o ônus da incompreensão, do mal-entendido em cima do interlocutor, que são vocês. Eu estou tentando inverter isso aqui. Ou seja, o ônus do mal-entendido é meu. Aí, em todo caso, eu poderia perguntar, estou me fazendo entender? Que é um pouco diferente. Por sinal, acabei de comentar agora que toda vez que tenho mal-entendido no meu consultório, por exemplo, eu arco com o ônus. Quando um paciente me diz, porque você me disse X, Y e Z, e eu acho que não disse nada disso, eu digo, bom, então tá, devo ter dito isso, porque foi isso que a pessoa entendeu. Então, arco com essa atribuição, com esse predicado, porque se foi isso que ela entendeu, foi isso que eu disse para ela, e a partir disso vamos trabalhar. Ou seja, em momento algum diria, não, eu não disse nada disso, o que eu quis dizer foi Y, Z, etc. Sendo que a minha proposta para receber alguém em análise é, vamos jogar o seguinte jogo. Vale mais o que você disse do que aquilo que você queria dizer. É claro que vamos levar em consideração o que você queria dizer, mas aquilo que você de fato disse tem que ter para nós valor absoluto. Tem que ser levado ao pé da letra como se fosse um texto sagrado, digamos assim. Não vale dizer, não, eu disse X, mas na verdade eu queria dizer Y. Precisamente porque na diferença entre X e Y, na diferença entre o que a pessoa queria dizer e o que ela de fato disse, aí se joga a verdade sobre essa divisão que estou chamando de inconsciente e que justamente impede que a gente coincida completamente com o eu. O eu é aquilo que eu sei de mim. Bom, não sei, tá mais ou menos por aí? Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, sejam muito bem-vindos. Queria acrescentar mais uma coisinha. A novidade, me parece a mim, da psicanálise não é a inclusão do irracional no campo da ciência. Ou seja, a partir do século XVII, digamos, com Descartes, o penso, logo existo, e o programa das meditações metafísicas de Descartes, pelo qual se tratava justamente de encontrar para todo mundo o que fosse certeza, o que fosse clara, ideias claras e distintas, como ele dizia, e que deu na famosa divisão entre o corpo e a alma, digamos assim, que ele chamava coisa pensante e a coisa extensa, que seria o corpo. A novidade não é, a novidade psicanalítica não é, em absoluto, a reintroduzir o que Descartes jogou para fora da ciência, que seria sonhos, atos falhos, piadas, equívocos, delírios, alucinações. Isso não esperou Freud. Goya, por exemplo, tem aquela série que se chama O Sonho da Razão Produz Monstros. Enfim, se vocês pegam Shakespeare, em tudo quanto é lugar há um acolhimento do irracional. Isso não não haveria nenhuma novidade aí. Se essa fosse a novidade freudiana, não haveria novidade nenhuma.
Na minha opinião, a novidade inaudita freudiana foi sugerir não que havia um irracional em nós, porque isso todo mundo já sabia, mas que havia uma razão que raciocinava pelas costas, digamos assim. Ou seja, que havia um raciocínio perfeitamente lógico que acontecia em mim e do qual eu não tinha a menor ideia. Isso sim é uma subversão absoluta de tudo o que até então se pensava sobre o eu. Tá? Então não é que haveria um núcleo irracional dentro de mim, senão que haveria uma razão perfeitamente lógica e coerente, da qual eu não tinha nem notícias, e que apareceria, os produtos desse raciocínio apareceriam nos sonhos, nos atos falhos, ou seja, haveria uma lógica, e poder encontrar essa lógica é o que ele chamou de análise da alma, psicanálise, né? Análise da alma. Ou seja, fazer falar essa razão que raciocina e que a pessoa se aproprie daquilo que não sabia que sabia. Jacques Lacan, o psicanalista francês, chamava isso de le savoir en dessous, o saber insabido. Essa era a definição que ele dava de inconsciente. Ou seja, seria um saber, ou seja, uma estrutura perfeitamente coerente, mas que não era conhecida pelo sujeito desse saber, o que é um contrassenso absoluto para toda a filosofia baseada no cogito, baseada no penso logo existo, que justamente acha que é completamente inadmissível que alguém saiba de alguma coisa e não sabe que sabe disso. É completamente impensável. Bom, esse impensável, essa loucura é o que Freud chama de inconsciente e propõe um dispositivo, um método que ele chama de psicanálise. Então, a psicanálise não é, sob hipótese alguma, que eu, o analista, explique para um analisando meu o que ele pensa, o que ele não sabe que pensa. Eu tenho que levá-lo a que ele próprio se faça esse percurso, que talvez faça aqui pontualmente eu com vocês, a propósito desse tema, para ele se apropriar disso que estou chamando o saber não sabido por ele mesmo. Então, não é que o analista sabe e diz aquilo que ele sabe, ele seria uma testemunha, digamos assim, e criaria as condições para que o próprio analisando se aproprie, através da sua fala, disso que escapa, que ele diz a mais, que diz a menos, que diz diferente, porque isso evidencia uma outra lógica, mas que é perfeitamente possível se apropriar dela. Em parte, diria, bom, essa é a novidade psicanalítica, e creio que a aposta interessante é como pensar a responsabilidade do sujeito, a responsabilidade nossa, se alguma coisa de essencial no cerne, no coração do que somos, nos escapa. Ou seja, como que eu posso ser responsável pelo que eu faço se as determinações, os motivos daquilo que eu fiz ou que eu farei, em grande parte, me escapam? Ou seja, como fica a responsabilidade do sujeito pelos seus atos se a hipótese do inconsciente é verdadeira? Se aceitamos o que a filosofia não aceita de modo algum, a não ser alguns filósofos contemporâneos, nem Sartre. Sartre também achava que o inconsciente era uma contradição em termos e que era um pseudo-conceito. Então, se aceitarmos a hipótese do inconsciente, como fica a responsabilidade do sujeito pelos seus próprios atos? Isso me parece estar no coração, digamos assim, da pergunta pela ética, porque a ética seria como eu me responsabilizo pelas minhas escolhas e como faço para me responsabilizar por uma escolha cuja determinação me escapa, ou fundamentalmente me escapa. Porque o inconsciente seria isso. Eu fiz, digamos,
chegar e dizer filo porque quilo seria difícil, porque precisamente não sei porque fiz. Preciso chegar, através de um processo, a me apropriar daquilo que fiz. Bom, tudo isso contraria, então, a ideia de uma personalidade, sobretudo o contrassenso de uma personalidade forte. Uma forte personalidade, na verdade, é um sujeito que não quer saber sobre seu inconsciente. É um sujeito que crê que ele mesmo se reduz, coincide com seu próprio ego, com seu eu, e como dizem em Campinas, citando Gilberto Gil, aquele que pode dizer quem sabe de mim sou eu. Quem pode dizer quem sabe de mim sou eu é alguém com forte personalidade e, obviamente, o que ele está dizendo é que não quer saber do inconsciente, não quer saber daquilo, dessa razão que raciocina dentro dele e, obviamente, quando essa razão se manifestar, ele vai tornar os outros responsáveis por essa manifestação, porque ele não tem nada a ver com isso não é dele. Então, haveria que suspeitar da promoção da personalidade forte. A autoajuda, por exemplo, é uma miragem destinada a que a pessoa acredite que sim, pode coincidir com seu próprio ego e haveria um sistema para fazê-lo, etc. Portanto, a proposta de autoajuda aprofunda ainda mais o processo de alienação constitutiva, que seria todos nós, o nosso próprio processo de nos tornarmos eu, aliás, é feito de fora para dentro. Enfim, isso não estou falando nada muito estranho. Todo mundo que tem alguma experiência com uma criança pequena sabe que a criança começa falando de si própria em terceira pessoa. O neném quer, a criança diz, o neném quer X antes de dizer eu quero. Isso revela a estrutura de como nós tornamos sujeitos a partir de uma linguagem que importamos da mãe, dos pais, do meio, etc. Então, o eu, aquilo que se constrói como eu, que parece ser autotransparente, transparente a si próprio, a sede da autoajuda, por exemplo, isso se constrói originariamente de fora. O problema é que há um esquecimento necessário disso. Quem nunca esquece essa origem é o paranoico não esquece jamais, por isso está o tempo todo parasitado pela ideia de que os outros sabem dele, leem o seu pensamento. As crianças, aliás, durante algum tempo, antes que se opere essa inversão pela qual ela passa de falar de si própria em terceira pessoa para passar a falar em primeira pessoa, a criança também acredita que os pais sabem tudo o que ela pensa sem precisar dizer. É estrutura, porque de fato os pensamentos dela lhe vêm do outro. Se os pensamentos, para pensar preciso da linguagem e a linguagem me vem de fora, evidentemente, se a linguagem for do outro, o outro sabe tudo o que eu penso, porque eu vou compor meu pensamento a partir de uma linguagem importada de fora. Uma vez tive um pequeno paciente de 8 anos que chegou a conversar comigo absolutamente arrasado, porque ele sofria muito pela separação dos pais e no processo de separação o pai praticamente desaparece e ele não sabe, nem ele nem a mãe dele sabem aonde o pai mora, não sabem o telefone, não tem e-mail, o endereço, etc. Então o homem é como um fantasma que aparece quando ele quer e uma das vezes que veio visitar o filho, que foi um pouco antes dessa sessão que eu estou contando, o garoto fez uma proposta para o pai que, na minha opinião, era irrecusável, só que o homem recusou. A proposta que esse garoto fez foi: pai, vamos fazer o seguinte,
me deixa pôr teu nome e teu telefone na área secreta da agenda eletrônica da mamãe, só que quem vai ter a chave para entrar nessa área secreta vou ser eu. Ela não vai saber. E o homem, que aparentemente não queria nem saber da ex-mulher, disse não. Agora, para mim, essa proposta era irrecusável, porque o que ele estava pedindo era um lugar para o pai dentro da mãe, ou seja, dentro do outro, um lugar ao qual secreto, ou seja, que a mãe não soubesse, mas ele sim, um lugar de um certo segredo compartilhado ao qual ele tivesse acesso. Bom, o garoto estava, como se diz, de coração partido com essa negação, com essa recusa do pai. E a única coisa que eu achei por bem dizer para ele, não sei se serviu ou não, acho que sim, foi, bom, eu não sei o que te dizer, só posso dizer que se você fosse meu filho, eu teria dito sim. Mas por que o pai nega? Por essa coisa meio persecutória. Preciso me proteger, preciso me cuidar, porque o outro sabe de mim. Ou seja, havia ali um certo traço persecutório no pai que o impedia de confiar no filho. Eu não conheço esse pai, mas eu tenho quase certeza de que ele deve ser um sujeito que crê no autoconhecimento, que crê na personalidade, que provavelmente diz quem sabe de mim sou eu, etc. Nenhum de nós, ninguém confia no seu inconsciente de cara. Há um trabalho para isso e creio que um bom analista seja não interessa em qual escola ou linha de trabalho, necessariamente torna esse trabalho possível. Se não torna esse trabalho possível, ou seja, de um acolhimento do próprio inconsciente, não é um analista, independentemente da fé teórica da qual ele participe. Não sei, o rei Macbeth, por exemplo, na tragédia Shakespeare Macbeth, enfim, não sei quantos leram, quantos a conhecem, mas digamos que a mulher do rei Macbeth, a rainha enlouquece, e enlouquece em parte pelas decisões que seu marido foi levado, pelas escolhas e pelos atos que seu marido foi levado a fazer para se tornar rei. Ou seja, ele não é alheio ao enlouquecimento da Lady Macbeth, a sua mulher. Mas justamente, na medida que Macbeth decide que ele não tem nada com isso, Macbeth define numa frase bastante conhecida, ele define a vida, ele diz que a vida, life's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de fúria e que significa nada. Bom, o que o rei Macbeth não sabe, ou não quer saber melhor, é que o idiota em questão é ele próprio e que ele faz questão de dizer que a vida não significa nada, porque se ele assume que ele é o idiota que conta essa história, teria necessariamente que perguntar-se qual é a participação dele nos atos que o levaram a ser rei, qual é a participação dele no suicídio da mulher, etc. Então, esse processo pelo qual o outro deixa de depositar fora tudo que não sabe de si e passa a apropriar-se disso é exatamente o que eu entendo por uma psicanálise bem entendida. O que ofereço para alguém que me pede análise é que ele se ouça através de mim, não que eu o escute, senão que ele se ouça através de mim, que é o que espero fazer hoje com vocês. Espero me ouvir através de vocês. Bom, assim, como dizem os franceses, vamos conversar, porque senão espero praticar o que eu digo e para isso preciso ouvi-los um pouquinho.
Então, me façam chegar questões e comentários e a partir daí continuamos. Vamos lá. Alô? Alô? Conforme o tema de hoje, né, que foi escolhido como Pondé, o curador, eu imagino que quando ele fala da utopia da felicidade, conhecendo por alto o pensamento dele, eu imagino que seja alguma coisa no sentido de que a realidade é muito dura e você sabendo da realidade, você não conseguiria obter uma felicidade. Para isso você precisaria de uma utopia, né? Então, através de a felicidade seria possível somente com uma utopia. Eu queria ver, conforme o Ricardo aprofundasse essa maneira de onde está a felicidade, né? Se você precisa de uma utopia ou se a felicidade está nesse reconhecimento do seu inconsciente, como é que ele abordaria aprofundasse um pouco essa questão da felicidade? Ok. O delicado aí é a palavra felicidade, porque se eu te perguntar o que quer dizer felicidade, provavelmente você teria que me dar uma resposta muitíssimo particular e pessoal sua. Não estou te perguntando. Mas se te perguntasse o que é felicidade, necessariamente você teria que dizer, bom, se você souber, vamos supor, você teria que dizer, bom, felicidade para mim é... 50 pessoas vão dar 50 definições diferentes. Então, pressupor que sabemos do que falamos quando falamos em felicidade é um risco que eu não estou disposto a assumir. A Coca-Cola se definia... quem se interessar por esse tema teria que fazer uma pesquisa histórica dos slogans publicitários da Coca-Cola ao longo da história. Porque a Coca-Cola se definia originariamente, um dos seus primeiros slogans, como satisfazendo todo mundo por igual. Ou seja, seria um objeto, de certo modo, que faria feliz a gregos e troianos. Houve uma época em que a Coca-Cola se definiu de um jeito que eu achei sensacional. Era "It's the real thing", que aqui foi traduzido como "é isso aí". "It's the real thing" é uma excelente definição da felicidade, né? É a coisa real, mas que coisa é essa? Quando eu te dizia antes que os gregos incluíam a felicidade no programa de governo da cidade, é porque eles tinham uma ideia anterior ao cristianismo. Eles tinham uma ideia de que a felicidade era o bom uso dos prazeres. Não era se abster dos prazeres, senão usá-los bem. E por prazeres, estamos falando dos prazeres sensíveis, ou seja, comer, beber, transar, ouvir música, enfim. As coisas que um homem livre, porque os gregos tinham escravos para fazer o trabalho que não presta. Portanto, o resto da vida que presta, eles tinham que fazer o melhor possível. Aliás, parêntese, a palavra negócio, que os romanos importaram para o latim dos gregos, é a negação, por isso chama negócio, a negação do ócio, ócio. O ócio é a vida fora do trabalho, é a vida que merece ser vivida, é a vida de um homem livre, é a vida dedicada aos prazeres e às artes, enfim, aos sentidos. Tudo o resto é indigno de um ser humano. Portanto, o negócio é indigno para os gregos de um ser humano livre, de um cidadão, de um homem livre. Agora, ficar bêbado, por exemplo, não é um bom uso da bebida.
o bom uso do prazer de beber é educar a quem bebe a apreciar o bom vinho, mas não a ficar caído e vomitando em cima dos outros e falando besteiras, porque isso já não seria o bom uso dos prazeres. Isso muda absolutamente com o cristianismo, em que não se trata mais do bom uso dos prazeres, senão de se abster, de não fazer uma certa promoção da insatisfação em prol de uma vida futura. Para os gregos, o problema do governo era precisamente que, se não havia um bom uso dos prazeres, havia um desregramento que acabava com a vida na cidade. Bom, a modernidade reintroduz isso, mas como é pós-cristã, o reintroduz de um jeito muito particular, que talvez seria o que poderíamos conversar. Quando eu digo que a Coca-Cola vale para todos, a Coca-Cola está propondo uma ideia de que haveria um bem universal, um modo único de satisfazer todo mundo, que é uma falácia. Mas, claro, precisa disso para vender Coca-Cola a todo mundo. Então, a novidade, só para te responder um pouco, em parte, a novidade introduzida pela psicanálise é fazer voltar à cena a singularidade, a particularidade de um modo único, que seria o teu, de te satisfazer, impossível de compartilhar por mais ninguém. É claro que isso traz um problema social que não entro no mérito disso por enquanto, mas felicidade como a felicidade é impensável. Sim. Muito interessante a sua colocação, rememorando a Grécia, né? A felicidade como plataforma de governo, né? Mas, a rigor, me parece que isso não mudou nada, entendeu? Apesar dos 2.500 ou 2.000 e tantos anos a mais, porque hoje em dia a gente pode se lembrar dos horários de propaganda política, né? No fundo, tudo que se oferece no discurso da propaganda política é felicidade, só não dessa forma explícita, né? Mas promete bem-estar, saúde, segurança, felicidade, enfim, né? Coisa que nunca cumprem, né? Até chegar à próxima eleição, promoverem e prometerem a mesma coisa. E, da mesma forma, age a propaganda, em geral, não só a Coca-Cola, como as Casas Bahia. Ela promete que o cara vai ser feliz porque vai comprar um sofá, que é o sofá dos sonhos dele, entendeu? Enfim, da Grécia até hoje parece que não mudou nada. Ou seja, a felicidade continua a ser a cenoura que vai levando o burro atrás dessa busca que parece que não tem fim porque não tem objeto, né? Mas há uma diferença bastante importante. Os gregos não pensavam que havia um modo universal de satisfazer todo mundo. As Casas Bahia, sim. Por isso estou falando da Coca-Cola. Porque a Coca-Cola introduz um modelo de que haveria uma chave universal para satisfazer todo mundo. O político promete uma satisfação universal. Os gregos quebravam a cabeça para tentar acolher as singularidades do irrepetível da felicidade de cada um. Não havia uma felicidade única, isso é uma coisa moderna, e a política está parasitada por essa miragem de, satisfação garantida aos seus dinheiros de volta, que é a mentira mais grande possível. Queria saber, se todo mundo devolvesse tudo, o que aconteceria com... eu não estou satisfeito não gostei. Isso, exatamente. Bom, em Argentina, há uns 5 ou 6 anos atrás, tinha um slogan da oposição que era que se vajam todos. Fora. São todos iguais. Vamos começar. Obviamente é outra ilusão, porque os que virão com o mesmo problema. Mas a ideia de uma... Primeiro, a ideia de que você pode atender a felicidade do outro já é um engodo que os gregos não tinham. Os gregos tentavam se adequar a
aos modos singulares. Então, haveria que retornar com esse modelo de fazer reentrar a singularidade da satisfação de cada um. Bom, se governar é impossível precisamente porque as singularidades são todas diferentes e é impossível fazer uma unidade, uma unificação. A mim quando a União Soviética se liquefez, se dissolveu em 89, que todo mundo bateu palmas porque parecia ser, bom, finalmente o triunfo do mundo livre. Bom, naquela época eu fiquei absolutamente preocupado, porque aí sim pareceria que viraríamos uma totalidade bom, se você vira uma totalidade, aquilo que escapa à totalização retorna do modo mais letal e mais sinistro, como retornou, por exemplo, com um terrorismo difuso, em que já não há mais um inimigo localizado, o inimigo está aqui, está dentro, está do lado, ou seja, o retorno sinistro, digamos, da unificação é estrutural. E é por isso que me parece que a utopia da personalidade necessariamente convoca o pior, porque impõe a ideia de uma unificação, de uma unidade e de uma felicidade única para todos. Então, problematizar a singularidade da satisfação de cada um e problematizá-la a partir de um desejo inconsciente, porque o que eu creio querer, o que acredito que eu quero, é completamente diferente àquilo que meus atos me mostram que de fato eu quero. Isso parece meio estranho, mas façam uma pequena passagem pela vida de qualquer um de vocês e vocês poderão dizer tranquilamente que há horas em que vocês não querem aquilo que vocês desejam. Acho que Baudelaire, o poeta, que dizia que você tem que ter cuidado com aquilo que você deseja, porque te pode ser concedido. E muitas vezes, que te seja otorgado aquilo que você deseja, pode ser um desastre, uma tragédia. Porque, no fundo, você quer desejá-lo, mas que esteja longe. Ou seja, há uma diferença entre querer e se satisfazer com alguma coisa, né? O que mais? Não sei, deixa ali. Boa noite, Ricardo. Meu nome é Marco. Eu sou da equipe do site do CPFL Cultura e a gente transmite de terça a sexta a programação das palestras da CPFL Cultura. Agora nós temos muitas pessoas em casa assistindo ao vivo a sua palestra e muitas participando, debatendo pelo chat. E a Carolina Cancela, aqui de São Paulo mesmo, lembra que para Aristóteles o homem é um animal moral e pergunta de que modo a moral integra a personalidade do homem. Ótimo, obrigado por isso aí. Deixa eu fazer uma diferença rápida entre moral e ética. Essa diferença que eu vou fazer não está na filosofia, porque na filosofia, na verdade, a palavra moral traduz a palavra ética. A palavra ética vem dos gregos, a palavra moral vem do latim. E é a mesma palavra, no fundo, que quer dizer costumes, hábitos. Mas eu faço uma diferença, sim, que para mim é útil. Portanto, os gregos, em relação a Aristóteles, haveria que pensar em ética e não em moral. E vou dizer por quê. Embora a palavra possa ser a mesma, podemos defini-la assim. A moral vale como universal, vale como a Coca-Cola. Seria o modo em que todo mundo deve agir universalmente. O modo em que você pode saber que tem que agir universalmente para agir bem. Portanto, falar em moral necessariamente
coloca um bem absoluto, um bem soberano, e você conformaria a tua ação a partir desse bem soberano. A ética, que seria relativa às escolhas que eu faço, não me orientariam a priori por um bem que eu já conheço de antemão. A ética, como eu entendo, mas eu entendo a partir da experiência psicanalítica, ou seja, bem para cá. Se retomo a problemática dos gregos, não é para voltar para a Grécia do século V a.C., enfim, porque me serve o que eles estavam pensando. Agora, depois da psicanálise, eu entendo que a pessoa escolhe, antecipadamente faz uma escolha sem saber completamente por que escolhe o que escolhe, mas tem o dever de se apropriar das consequências da sua escolha feita, mesmo lhe escapando todas as determinações daquilo que escolheu. Então, eu diria que está no miolo do problema que a gente está conversando, a problemática da escolha. Se eu escolho acreditando que eu conheço todas as minhas determinações, se eu escolho acreditando que todos os elementos da minha escolha estão na minha consciência, estou literalmente ferrado. A única possibilidade de uma escolha digna desse nome é que eu sei que eu vou escolher o que for, mas que isso vai ser apenas uma antecipação e que a verdade verdadeira dessa escolha, eu só vou saber disso num tempo posterior e pelas consequências. Por isso, não adianta dizer fiz sem querer. Fiz sem querer é a desculpa do canalha. Fiz sem querer é dizer fiz sim e não me responsabilizo pelas consequências. É delicado isso que estou colocando e gostaria de conversar um pouco mais sobre isso, porque parece meio complicado, mas está no miolo do que eu estou tentando colocar aqui. Vamos lá. Exatamente, se o autoconhecimento é uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa que impede o autoengano. E sem autoengano, como viver? Sim, bom, eu digo que o autoconhecimento é uma miragem e o autoengano é a norma. O único jeito é que eu me aproprie a partir do que você entendeu do que eu digo, o que eu verdadeiramente queria dizer. Caso contrário, estarei mergulhado para sempre no autoengano. Hannah Arendt discute muito o problema, porque é um contrassenso filosoficamente falar em autoengano. Parece uma piada, não é uma piada, é uma coisa que uma paciente minha disse tentando explicar o que acontecia com ela, que ela não conseguia parar de comer. Na verdade, não conseguia emagrecer, que supostamente é o que desejava. Ela me disse, eu como escondida de mim própria. A definição é muito boa, porque ela reconhece que ela própria que desce às 3 da manhã para abrir a geladeira, não consegue evitá-lo, e depois se sente infeliz, e diz quem é a otária que desceu às 3 da manhã para pegar, se eu estou louca para emagrecer. Ou seja, aí tem um autoengano, no sentido que a Hannah Arendt diz não é possível. Mas o problema não é o autoengano, o problema é que o sujeito não sabe. Acho que podemos defini-lo assim. O sujeito não sabe tudo o que ele acredita. Não é tanto que ele se autoengane, é que você nem sempre sabe tudo aquilo que você acredita. Quer um exemplo disso? Por que as crianças... Por que é tão necessário que as crianças acreditem em Papai Noel? As crianças não são retardadas mentais. As crianças acreditam em Papai Noel para atender os pais. Ou seja, os pais precisam que a criança seja ingênua e crédula, digamos. Então, elas acreditam por amor.
O problema é que quando continuam amorosos pela vida fora, começam a agir assim com a mulher, ou com o marido, com a mãe, com o pai, com o tio, e temos uma vida dedicada a uma alienação que não tem fim. Mas o que tem jogo aí é a crença inconsciente que tem a ver com uma demanda de amor ao outro. Não sei se te respondo, mas é um pouco lateral a minha resposta, mas é por aí que eu vou. O que mais? Oi, boa noite. Retomando um pouco vários pedaços que a gente escutou até agora, sobre moralidade, sobre mercantilismo, que você pôs sobre a Casas Bahia e tal, sobre a alienação nossa, e pegando até alguns trechos da Sociedade do Espetáculo, do livro do Guy Debord, que fala como nós nos relacionamos pela imagem e precisamos da aprovação do próximo, e a intensa renovação de tudo, a necessidade nossa do novo, como a psicologia ela se adequa talvez aos novos problemas psíquicos desse ser humano moderno de hoje. Como vocês, entendidos e médicos, conseguem chegar no âmago de questões tão, talvez, modernas, novas, até para vocês mesmos. Como vocês reagem com esses problemas modernos que já não tão modernos? Não sei, você está levantando uma... Meus colegas falam há uns 15 anos em novos sintomas. Novos sintomas na modernidade que não haveria antes. Freud teria trabalhado com sintomas antigos, digamos assim, que tem a ver com século XIX. Do ponto de vista que hoje também todo mundo aqui já conhece e convive com as hipermídias. Então muitas pessoas se relacionam talvez com várias pessoas sem ter o próprio conhecimento interpessoal com elas. As pessoas se relacionam a partir de um hardware. Então as pessoas se conhecem e se relacionam a partir de meios tecnológicos e não... Então, talvez muitas pessoas podem ter algumas decepções que não chegaram nem a conhecer a pessoa verdadeira que estava se relacionando. Então, a pessoa poderia ser, talvez, ali uma pseudo-pessoa, te passando o que ela gostaria de ser, e assim, você sem preocupação nenhuma com o meu sentimento, você está me magoando. Então, eu fui magoado por uma pessoa que não foi verdadeira e eu acreditei piamente no relacionamento a partir de um meio tecnológico. Então, isso talvez pode trazer novas maneiras de loucura e psicoses, neuroses, não sei. Como que vocês, médicos, se relacionam com alguns tipos de problema desse tipo? Novas maneiras de quebrar a cara, isso. Isso. Eu não sei, eu acho que são brinquedinhos novos. Eu adoro, eu sou absolutamente apaixonado pelo iPhone, por exemplo. Uma amiga minha disse que era um parque de diversões que eu tinha no bolso. A mim não me parece nenhuma diferença, sinceramente. Evidentemente que novos meios tecnológicos criam novos problemas. Por exemplo, há um século atrás não existiam secretárias eletrônicas. Eu sou da época que ainda não existiam. E eu lembro que no início, quando elas entraram, provocavam sintomas, produziam sintomas as secretárias eletrônicas. Vou citar 3 desses sintomas. A pessoa ouvia o recado do outro lado do telefone e xingava. E desligava. Ou então a pessoa escutava o recado e se explicava numa introdução sem fim e acabava a mensagem e não dizia a razão pela qual tinha ligado. Ou então a pessoa escutava que era uma mensagem e desligava imediatamente sem dizer nada. Ou seja, a introdução de uma novidade tecnológica produzindo um sintoma nas subjetividades da época que
durante um tempo não se alienam na novidade, então reagem como defesa. Essas três que estou citando seria uma defesa obsessiva, histérica, fóbica, tá? Estou fazendo uma caricatura, mas digamos, a gente se defende com a estrutura subjetiva que é a nossa e que diz respeito ao nosso desejo inconsciente. Então eu não vejo muita diferença com a possibilidade de eu me tornar virtual, de eu entrar na internet para seduzir uma pessoa, mudando sexo, vida, nome, história. Evidentemente deve criar ainda novos sintomas, mas a mim não me parece, verdadeiramente não me parece que mude nada de essencial. O problema, sim, já que me perguntam, vocês offices, vocês os médicos, etc. Aliás, entendidos, ouvi a palavra entendidos, os únicos que se chamam a si próprios de entendidos, que eu saiba, são os gays. E eu me pergunto, entendidos em quê, já que estamos falando? Eu sugiro que a ideia de nós somos os entendidos é entendidos em gozo, ou seja, somos aqueles que sabemos nos satisfazermos de um modo melhor que o resto da patuleia que é recalcada, reprimida, insatisfeita, etc. E tal. Ou seja, uma proposta. Vão assistir todos, por favor, o filme de Sacha Baron Cohen, se chama Bruno, porque além da coragem inaudita desse cara de fazer isso que ele faz, joga inverte, digamos assim, inverte a velha ideia de que os homossexuais estariam se defendendo de agressões homofóbicas e passa ao ataque, e o que aparece realmente na tela como completamente ridículo é o modo precisamente em que os ditos homofóbicos se defendem disso que aparece como um modo de satisfação completamente diferente. Então, não sei, a mim me parece que os novos meios tecnológicos vão produzir de fato novos sintomas enquanto as pessoas não estão completamente alienadas e depois serão assimilados nas velhas estruturas como sempre. Eu não faria muita diferença aí na modernidade, não. Boa noite. Boa. Nas outras palestras foi ressaltado a questão da tragédia, o trágico, como um contraponto à utopia. E sobre o tema da palestra, como que a questão da personalidade, a utopia da personalidade, da felicidade, qual seria a visão trágica, o contraponto dessa utopia? Obrigado. Bom, você está querendo que eu adote uma fórmula que não é minha. Eu não saberia te dizer isso sobre a tragédia, mas eu sou mais um advogado da comédia, tá? Aliás, li um trabalho interessantíssimo de uma psicanalista que deve ser do leste europeu, mas que escreve em inglês, que se chama Alenka Supančić, escreve nos Estados Unidos, numa revista em Nova York. E o trabalho dela se chama On Love as Comedy, sobre o amor como comédia. E ela faz um estudo interessantíssimo em que situa a relação amorosa precisamente como uma relação não trágica, como uma relação de comédia. E de comédia no sentido de que você, na comédia, e ela cita, por exemplo, Charlie Chaplin, particularmente O Grande Ditador. Em O Grande Ditador, Chaplin aparece em dois papéis que são opostos, que seria aquele judeu perseguido, acho que alfaiate, não sei o que ele era. O que era? Barbeiro, ok. E a paródia de Hitler.
o que ela diz que, numa relação amorosa bem entendida, você vê ao mesmo tempo o amável e o ridículo de teu objeto de amor, mas que isso é diferente da paixão na qual você recalca o ridículo para tornar o objeto absoluto, ideal, maravilhoso, sensacional. Ela diz que no amor você não recalca o ridículo, você acolhe ao mesmo tempo o patético e o amável do teu objeto amoroso, e por isso que é amor. E ela faz uma diferença interessante. Ela diz, há uma diferença com o desejo. Quando você trafega na vida entre a atração e a repulsa, por uma mulher ou por um homem, sei lá, você está no registro, no campo do desejo. Mas no campo do amor, não tem essa oscilação entre atração e repulsa. No campo do amor, você acolhe ao mesmo tempo o lado, digamos assim, ridículo, cômico, pouco admirável, e o lado amável. Então, eu não sei se eu faria uma promoção tão grande. É verdade que se diz que a modernidade carece de sentido da tragédia. Conheço isso tudo, mas quando se fala isso é porque estamos visando a que a ética, por exemplo, os grandes problemas éticos da escolha foram sempre tratados pela tragédia. Então, agora, como ninguém se responsabiliza por nada, parece que está todo mundo flanando numa espécie de tudo dá no mesmo, pouco importa, etc. Mas eu estou indo por outro lado. A mim me parece que de tragédia estamos cheios e haveria que repensar um pouco melhor a relação com a comédia. De qualquer maneira, te digo, a minha proposta hoje não de falar de utopias da personalidade, supondo que estou assinando embaixo do conceito de personalidade, sino inverter e dizer que a ideia de personalidade é uma utopia e uma utopia problemática, né? Eu não sou contra as utopias, não. As utopias necessárias não são enganações, são... eu posso saber que um determinado projeto meu é irrealizável, mas isso me serve como modelo de invenção. Não preciso ser louco para pensar que realmente vou conseguir aquilo, seja o que for. Mas é impossível inventar se você não tem um ideal um pouco impossível. Agora, acreditar que você vai realizá-lo de fato já são outros 500. Maio de 68, aliás, tinha escrito num muro de Paris, peçam o impossível. Nesse sentido, está certo. Eu diria, é necessário pedir o impossível, não acreditando psicoticamente que você vai realizá-lo, mas se você não pede o impossível, você se conforma com o que está aí. Você não inventa nada. Isso é medíocre, para dizer o mínimo. Essa definição da política como arte do possível, a mim me parece medíocre e mesquinha. A política tem que ser a arte do impossível, porque senão não é política, senão é uma piada conformista. Bom, o que mais? Boa noite. Boa noite. Pensando nesses termos de felicidade utópica, perfeita, me veio à mente o pensamento do budismo e a questão do pensamento de Schopenhauer, né? Eu gostaria de saber se na luz da psicanálise, como que se daria essa relação, talvez, entre o inconsciente e essa questão da vontade que não pode se realizar nunca. Como que a psicanálise enxerga essa questão schopenhaueriana, vamos dizer? Você está citando o mundo como representação e vontade, isso é Schopenhauer? Bom, está complicado isso aí, para te dizer rapidamente. Mas eu vou tentar te dizer alguma coisa, não a partir de um debate com Schopenhauer, porque eu não tenho talento para fazê-lo. Certamente não nesse momento. A minha leitura de Schopenhauer é pouca. Porque eu acho chato
para burro. Enfim, por obrigação tenho me forçado a lê-lo algumas coisas, mas não é uma leitura dessas que me apraz. Mas posso te dizer alguma coisa sobre a vontade para a psicanálise, sim. A vontade se ancora originariamente num eu que sabe de si. Eu falei dela meio en passant agora, quando falei da diferença entre querer e desejar, que às vezes podem ser opostos. Os fracassos da vontade são mais interessantes para um psicanalista, porque alguma coisa que você quer muito, ou que você crê que quer muito, acaba sempre fracassando. Ou seja, você vê ao longo da tua vida que uma coisa na qual você empenhava conscientemente a sua vontade pareceria que fracassa. Bom, haveria que deduzir então da lógica desses fracassos que haveria uma outra convicção que iria contra talvez essa vontade. E é isso que a psicanálise definiria como um desejo inconsciente. Nesse sentido, reconhecer essa contra-vontade, por assim dizer, seria a condição para você poder inventar alguma coisa que não seja uma violência. Mas, para ser mais claro, eu acho que o a gente aprende a partir dos nossos atos, deduz a partir do que a gente faz, o que a gente pensava, ou estamos perdidos. Se você parte da ideia... vou te dar uma ilustração disso aí. Freud escreve para um jovem italiano que supervisionava com ele e que estava querendo se formar como psicanalista e que estava com uma dúvida muito séria entre partir de Nápoles, acho que estava, para Viena para fazer a formação, ou casar, que era a outra alternativa que tinha, e se casava ia ter que sustentar a mulher e trabalhar de médico, e a formação psicanalítica dele, de certo modo, iria para o espaço. A resposta de Freud eu achei sensacional. Ele disse várias coisas, mas a que me interessa salientar para vocês é que ele disse que Freud disse que nas coisas pouco importantes da vida, como escolher o que vai almoçar no supermercado, ou se vai viajar, não vai viajar no verão, ou eventualmente uma coisa um pouco mais importante, comprar uma casa, sei lá. Freud diz: eu avalio com muitíssimo cuidado os prós e as contras, faço uma análise direitinha, ou seja, me apoio no maior conhecimento possível para tomar uma decisão adequada. Mas, diz Freud, nas coisas fundamentais da minha vida, como por exemplo essa, que decide absolutamente o destino da tua vida, eu deixo a decisão livrada ao inconsciente. Eu acho isso sensacional. Ou seja, no que seria essencial, no que seria fundamental para a tua vida, quem decide não é teu eu, quem decide é o outro em você. Se você não dá ouvidos ao outro em você, a tua decisão vai ser uma decisão errada necessariamente. Isso que Freud pensava, eu assino embaixo. Creio que uma vida e uma prática organizada a partir desse princípio é a aposta que eu faria, digamos, para mim e para os outros, né? Uma outra pergunta da internet, da Marina, aqui de São Paulo também. Ela lembra que você afirmou que fazer sem querer é uma escolha do canalha. E ela pergunta se assim, a gente pode pensar que o inconsciente pode ser canalha. Dizer eu fiz sem querer como pretexto para não assumir a responsabilidade é a escolha do canalha. O inconsciente não poderia ser canalha nem querendo, porque o canalha justamente é aquele cuja posição é dizer: quem tem inconsciente são os outros, eu não. Eu sei de mim, o inconsciente é teu. Eu sei tudo sobre mim, você não. Então,
o inconsciente é justamente o que desmente em ato a pretensão do eu de saber de si. Por isso digo, não é fazer sem querer. A gente faz sem querer 500 coisas. A questão é que uma vez que eu constato que eu fiz, eu não posso dizer, eu não tenho nada com isso, não foi por mal. Tá, não foi por mal, mas você fez. Logo, vamos tentar entender como, por quê, de que modo você estava sem saber, aí está, o saber não sabido. De que modo você estava sem saber em aquilo que você fez. Então, não é suficiente dizer não fiz por mal. E daí? Mas fez. Tem um velho ditado espanhol que diz que o caminho do inferno está cheio de boas intenções. Ou seja, está cheio de gente que quis o melhor e fez o pior. Muito bem. Eu não digo que isso não acontece. A escolha do canalha é se posicionar em relação a isso como eu nada. Bom, existe fazer uma pequena confissão cultural. Existe uma expressão em Argentina que eu, argentino, literalmente eu, argentino. O que quer dizer essa expressão em Argentina? Quer dizer, eu não tenho nada com isso. Não tenho nenhuma responsabilidade com aquilo que aconteceu. Eu, argentino. Essa expressão se origina, porque para mim era tão enigmática essa expressão que um cara argentino diga eu argentino para tirar o corpo fora, que eu fui pesquisar a origem dessa expressão. Essa expressão se origina na imigração italiana de inícios do século XX. Bom, vocês conhecem a definição que o argentino é um italiano que fala espanhol e que pensa que é inglês, né? Isso de que é um italiano é porque aproximadamente entre 1905 e 1913 encheu a Argentina, principalmente Buenos Aires, de italianos que fugiam da miséria, etc., e que marcaram para sempre a cultura e a língua argentinas. Esses italianos eram imigrantes legais, tinham documento, só que mal falavam a língua, falavam o que se chama em Buenos Aires um cocoliche, que é essa mistura, essa meia língua que alguns italianos falam até hoje, 40 ou 50 anos depois, continuam falando como se tivessem chegado de Roma ontem. Então, chegava a polícia, porque era a época dos grandes anarquistas, das revoluções anarquistas, bombas, e chegava a polícia a cavalo, arrastando todo mundo para a delegacia, e os italianos que tinham chegado precisamente por apostar no país e que tinham se naturalizado argentinos, mostravam o documento e diziam eu argentino. No sentido, eu não tenho nada a ver com essa bagunça toda, com as bombas. Ou seja, era a afirmação de uma gente que estava querendo se comprometer com a cidadania e com o país e com o progresso. Isso entrou na língua para dizer exatamente o contrário. Isso entrou na língua para que as pessoas tirem o corpo fora e definam isso a partir da argentinidade, o que é uma piada histórica. Bom, eu tenho um trabalho sobre esse eu argentino que mandei para uma colega minha argentina, precisamente, na época que estava preparando esse livro que foi citado, que se chama No Círculo Cínico, é um trabalho meu sobre o cinismo contemporâneo. E na época que estava pesquisando, fiz um trabalho sobre essa expressão, porque me parece uma espécie de ato falho histórico, digamos assim, né? Bom, então é isso aí, o compromisso pelo próprio ato. Temos uma última pergunta. Boa noite. Gostaria de saber a sua posição em relação ao autoconhecimento e o fim da análise. Qual a sua opinião sobre isso? Me diga um pouquinho mais, como você está pensando o fim da análise em relação a isso?
É porque eu estou lembrando do texto do Freud, o Análise Interminável e Interminável, né? E sempre é uma polêmica essa questão de fim de análise, mesmo na teoria lacaniana. Pelo que eu vejo, é muito teórico, mas na prática não se realiza. Não, isso me interessa. O que não se realiza na prática? Não. O fim da análise... É que eu ouvi uma pesquisa de mestrado que era perguntado sobre a questão do final da análise. E não consigo dar nenhum exemplo, e foi explicado de um jeito teórico, assim, não... Ótimo. É mais essa questão. Bom, é mais a questão, obrigado por essa questão, mais uma conferência para dar. Vou te dar alguma ideia de como eu penso, mas me parece fundamental o que você está colocando. Vou te dizer primeiro duas coisas rápidas. Uma que devo essa a um queridíssimo amigo meu que faleceu antes do meu tempo. O tempo dele deve ter sido esse, mas eu morro de saudades dele, que é um grande analista argentino, chamado Ricardo Stakolczyk. Ele definia o final da análise como parar de esquentar a cabeça com besteiras. Essa definição me parece fundamental. Freud dizia isso de outra maneira. Freud dizia que temos que passar do sofrimento neurótico para um infortúnio comum. O infortúnio comum é que a vida, como dizem os americanos, shit happens. Acontecem coisas ruins na vida, mas o que ele chamava de miséria neurótica ou de sofrimento neurótico é aquele sofrimento que você inventa para você próprio. Então, disso se pode sarar essa ideia freudiana do final da análise. De qualquer maneira, eu concordo com você que ou existe uma melhora, um final concreto para uma pessoa adequado, ou então é por enganação. Porque não adianta dizer, sei tudo sobre mim, continuo com meu sintoma intocado como se nada houvesse. De qualquer maneira, se você quiser uma resposta um pouquinho mais teórica, mais ancorada nisso aí, isso que eu disse que o inconsciente seria uma razão que raciocina pelas minhas costas, se você consegue se apropriar ao longo da análise da lógica desse raciocínio, a partir daí você deixa de ser ingênuo em relação às suas produções inconscientes e pode, a cada vez, se tornar responsável por essas escolhas que você não sabe que faz. Você deixa de ser o inocente, entre aspas, dessas histórias, dessas escolhas, e diz, bom, eu sei de que modo estou aqui, portanto você tem a condição de inventar uma coisa diferente, a partir de uma insistência que vai ser sempre a sua, porque você vai sempre patinar do mesmo jeito. A questão é, patinar do mesmo jeito e da mesma maneira, isso é a neurose. Agora, poder patinar de outra maneira é o final da análise. Inventar outros modos. Fracassar de outra maneira. Digamos que você seja escritor. No fundo, cada livro teu vai ser um modo de fracassar diferente. O próximo vai ser o melhor. E vai ser sempre o próximo, e por isso que você vai ser um escritor, sabendo que nenhum livro vai ser o último, mas que todos eles visam, digamos assim, o mesmo fracasso. Então, não sei se eu te respondo, mas é por aí que eu iria para o final da análise. Ou seja, haveria que juntar o termo de uma análise com a sua finalidade. A sua finalidade é que você se aproprie da tua própria divisão. Você só fará isso pelas consequências dos teus atos e através dos outros. E isso te dá uma lógica. A lógica dessa constância, esse é teu desejo inconsciente, e a isso você deve fidelidade. Esse é o final da análise. A partir daí você não precisa mais de analistas, você saberá se reconhecer como efeito dos seus atos. Porque você precisa de analista enquanto você não se reconhece como resultado dos teus atos. Aí sim você precisa de analista. Depois não. Até que um determinado sofrimento te impeça a continuar. Aí você precisa se ouvir falar através de alguém novamente, talvez. Mas digamos que o miolo dessa lógica você terá. Isso que eu posso te responder.
Obrigado pela questão. Ricardo, gostaria depois da sua exposição e do debate com a plateia, gostaria de tirar algumas conclusões, gostaria de tirar algumas conclusões, sintetizar o seu pensamento depois da sua palestra e do debate com a plateia? Teria alguma conclusão que gostaria não tenho muita conclusão, não. Eu prego uma certa invenção, que foi um pouco o que eu disse em Campinas da outra vez. A partir de uma frase de Felipe, que teríamos diante de nós o risco de sermos um ser sem sentido, último e sem certezas, eu pegaria essa frase do Felipe como minha, no sentido de que, sim, precisamos assumir o risco de sermos sem certeza, porque a gente acredita ter uma porção de certezas, e se suspendermos, se pudermos suspender as certezas que temos, vamos ter espaço de alguma invenção, porque sem isso estamos perdidos. É a minha única conclusão possível aqui. Obrigado. Gostaríamos que vocês agendassem semana que vem, e nós temos alguns convites importantes. Em primeiro lugar, nós temos uma série de música erudita contemporânea na antiga Sala Promont, que é na terça-feira, dia 25 de agosto, no Teatro Cultura Artística Itaim. É localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, repito, em Itaim, antiga Sala Promont. Então, todos são convidados para essa série de concertos de música erudita contemporânea. E agora está sendo dedicado ao Rio de Janeiro, música de câmara, às 20 horas. Às 20 horas, todas as terças-feiras, até o fim do mês de novembro. Lembramos também que na próxima quarta-feira, aqui, então logo o dia seguinte, nós encerramos o módulo com Caterina Cotai, que abordará o tema Utopia na vida sexual e afetiva. Portanto, todos vocês estão convidados para esse encerramento. E não deixem de ver no dia 28 de agosto, domingo que vem, na TV Cultura às 23 horas, o Café Filosófico com uma reprise do filósofo Oswaldo Giacoia com o tema Aposta na Coragem. Então, gostaríamos de aproveitar o dia de hoje agradecendo a presença de todos vocês, mas principalmente do nosso ilustre convidado, para, mais uma vez, agradecê-lo com um aplauso particularmente sentido nosso. Muito obrigado.